Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir assim? Tá, mas Muito obrigada, agradeço pelo convite. É sempre uma alegria muito grande para mim estar aqui na Faculdade de Direito, com os colegas e alunos. E queria já aproveitar para me desculpar da minha ausência de amanhã, de hoje de manhã, com o professor Renato, com o professor Marcelo. Não vou poder acompanhar o colóquio inteiro. Então, eu fui surpreendida pelo convite do professor Zé Luiz e pensei de apresentar um texto talvez pouco comum, assim, apresentar na verdade, uma teoria que não é minha. Queria brevemente esclarecer o contexto para vocês entenderem qual é que é a minha finalidade. O contexto em que nasceu essa ideia de fazer um confronto com o conceito de arte e modernidade, o ideal schilleriano da arte, nasceu no contexto do GT de Estética, do grupo de trabalho de Estética, em que fui simplesmente proposto de comentar um texto do professor Luiz Camilo Osório, que é o curador do Museu de Arte Moderna de Niterói, no Rio de Janeiro, e professor de História da Arte na PUC do Rio de Janeiro. No momento que eu tinha que ler o texto, comentar o texto, que falava propriamente de arte brasileira, em particular de arte brasileira contemporânea, eu achei o texto interessante, mas na verdade não consegui associar nada de propriamente filosófico a esse texto, que me parecia mais histórico do que filosófico. E depois, vários meses depois, no curso que estou ministrando na UFMG sobre a filosofia do Schiller, lá teve assim uma iluminação. Eu vi no curso das aulas que realmente o texto desse professor tinha muito a ver com o curso que eu estava dando, com a filosofia do Schiller. Então, isso é o contexto do meu texto, e vamos ver se eu consigo explicar qual é que é a ligação entre o conceito de arte e modernidade e o ideal schilleriano da arte. O texto de Luiz Camilo Osório propõe pensar a formação cultural brasileira e seus desdobramentos na produção contemporânea como realização do conceito de altermodernidade. Como explica Osório, introduzindo as suas reflexões, o conceito de altermodernidade foi cunhado por Nicolas Bourriaud em 2008, com o intento de indicar um novo espaço de interação cultural, para além da contraposição estéril entre multiculturalismo neutro e relativista, típico do pós-modernismo, e progressismo teleológico historicista, típico da modernidade. Apesar de permanecer esse conceito vago, a sua flexibilidade permite pensar e compreender melhor a arte brasileira do século XX e XXI. Queria delinear brevemente os pontos principais da argumentação de Osório para depois mostrar como a situação do mundo da arte brasileira, assim como Osório descreve, servindo-se do conceito de arte e modernidade, é extraordinariamente próxima àquele estado estético que Schiller descreve na Carta sobre a Educação Estética do Homem, de 1795. Essa aproximação, talvez usada, tem dois objetivos. O primeiro é aquele de oferecer mais uns instrumentos teóricos para a compreensão de uma realidade tão complexa como aquela do mundo da arte brasileira, mas também da sua sociedade, nesse século recém-acabado, no século XX e no século XXI. O segundo objetivo é mostrar como a proposta estético-política de Schiller revela-se tão rica e tão interessante que ultrapassa a própria época e a situação histórica contingente na qual foi elaborada. Ao alcançar esse segundo objetivo, será também cumprida uma outra tarefa importante, ou seja, a de livrar a filosofia do Schiller do preconceito de ser ligada à época da Ilustração e ao
e aos ideais dessa época. O exemplo mais marcante desses ideais, por exemplo, é o ideal de um progresso linear e infinito da humanidade, orientado pela racionalidade e pela cultura da ilustração. Ideal que passou a ser típico da época moderna, até que os trágicos acontecimentos ligados ao evento do nazismo não o colocaram em questão. O ponto de partida, pelas observações de Osório, é a constatação empírica do fato de que, nas últimas décadas, a presença da arte brasileira no circuito internacional cresceu consideravelmente. Não trata-se apenas, observa o autor, de um tardio reconhecimento da sua qualidade, mas também trata-se da consequência do reposicionamento do Brasil na geopolítica mundial. O autor não pode nem quer enfrentar as razões desse deslocamento, mas aponta ao sintoma mais evidente dessa crise, ou seja, o fato de que há uma percepção geral do fracasso de um determinado modelo de desenvolvimento econômico e de representação democrática, ou seja, o fato de que há uma percepção geral do fracasso de um determinado modelo de desenvolvimento econômico e da representação democrática relativa a esse modelo. E, paralelamente, há uma enorme dificuldade em lidar com outros modelos de sociedade e com outros possíveis modelos civilizatórios. Diante dessa crise de modelos e de projetos, abre-se perspectiva para o reconhecimento e fortalecimento de um processo de modernização não canônico, fora do eixo da Europa e da América do Norte. A arte brasileira, que passa pela inflexão antropofágica da década de 20, que é marcada pela contínua mistura de culto e popular e pela deconstrução da unidade formal, pelo tropicalismo, permite pensar esses diferentes caminhos do moderno e do pós-moderno. Permite exemplificar o processo de tradução de modelos e de iteração de culturas de modo dinâmico. O caráter plural, desde sempre condenado à hibridação de referências, acabou potenciando as formas criativas e a capacidade de negociar entre diferenças culturais. Então, nesse caso, estamos vendo uma forma de interpretar a arte contemporânea. Estamos falando, por exemplo, de Lygia Clark, de Hélio de Cissa, de autores que se formaram até na Europa, que voltaram para o Brasil e que conseguiram expressar uma arte totalmente nova, totalmente diferente, a partir de modelos culturais dominantes, mas que não eram mais eles. Eu acho que até um exemplo disso, muito anterior, assim, sem chegar à arte contemporânea, é o barroco brasileiro. Vamos para o Ouro Preto, vamos ver. Esse barroco que chegou do nada, no nada, ficou uma coisa, se tornou uma coisa completamente diferente do barroco europeu. Então, essa possibilidade é o que o Justiça está pensando, de pensar, de reformular continuamente a própria identidade de uma maneira flexível, é que ele entende como possibilidade de reformular o conceito de progresso da humanidade, que, segundo os modelos clássicos, na modernidade, foi apenas reconhecido como modelo de racionalidade única e de desenvolvimento unívoco, a partir de uma cultura dominante. Então, a possibilidade de abrir a culturas diferentes abre e de hibridar as culturas a partir não necessariamente de uma concordância, mas também de um conflito, de um reconhecimento recíproco, ou de uma tentativa até de não reconhecer, como falava antes o professor Mário. Então, isso delimita, segundo Osório, a passagem da modernidade à pós-modernidade. Então, modelo único de cultura, modelo único de iteração e multiplicidade de modelos, possibilidade de interagir. Claro, com esse segundo modelo tem o perigo de uma neutralização de todas as componentes, ao invés do que de uma valorização.
E o conceito de alta modernidade é o que permite de superar os dois, ou seja, um conceito de reformulação de um modelo de progresso, de arte, mas até chega a ser de convivência política, assim como vimos as coisas não são tão separadas uma da outra. Então, esse conceito de alta modernidade continua pensando a reformulação de uma identidade, de uma subjetividade, segundo uma forma de progresso que não é linear e que sim acolhe e discute e tenta de traduzir outras influências, assim como fizeram os grandes protagonistas da arte brasileira da modernidade. Esse é o sentido geral do conceito de alta modernidade. Vamos ver então como Schiller, como esse conceito pode ser interessante em relação à obra do Schiller. Nas cartas sobre a educação estética do homem, Schiller enfrenta a questão da decadência do mundo moderno. Então temos uma outra analogia interessante, ou seja, aquela de um mundo que está fracassando, de um quadro de valores e de referências que estão evoluindo pelo mundo. O estado indesejável em que a modernidade se encontra seria devido, segundo Schiller, a um desenvolvimento necessário, mas desequilibrado das forças, das atitudes e, por conseguinte, das atividades humanas. Os gregos antigos não eram cisos. As forças vitais, sensíveis e racionais concorriam ao desenvolvimento do homem, como ele escreve na poesia Os Deuses da Grécia. Os deuses não eram separados do homem e da natureza. Foi a racionalidade humana, foram o avanço das ciências e da técnica, foi a nova religião revelada que despovoaram o mundo dos deuses e deixaram os homens sós num mundo sem cores e sem alegria. O restabelecimento desse estado da humanidade não é mais possível, segundo Schiller. A ingenuidade está perdida para sempre, porém é possível criar um novo caráter, o qual possa restabelecer reflexivamente o equilíbrio entre uma parte do homem que permaneceu completamente natural e selvagem e uma outra parte racional e abstratamente civilizada, que ele chama de bárbara. É possível, pois, criar um homem novo. Concluindo a carta 15ª das cartas sobre a educação estética do homem, Schiller afirma, cito, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. Essa afirmação, que há de parecer paradoxal nesse momento, prometo-vos, suportará o edifício inteiro da arte estética e da bem mais dificultosa arte de viver. Fim da citação. O que Schiller quer dizer com essa afirmação é que existe uma forma particular de experiência sensorial ou jogo estético que não apenas permite explicar tanto o mundo da arte quanto a vida, mas também possibilita uma solução concreta para os problemas da época dele. Ou seja, o livre jogo tem que cumprir o que a Revolução Francesa, fracassada no terrorismo, não conseguiu cumprir. Tem que desempenhar a tarefa que nenhuma instituição política, nenhum Estado ou reino pode se assumir. A saber, o jogo livre tem que promover a formação de um novo homem, e com isso de uma comunidade de homens livres. O jogo é aquela atividade que não tem nenhum fim além dele mesmo. Não se propõe nenhum domínio real sobre as coisas ou sobre as pessoas. Claramente, esse tipo de concepção do jogo provém da análise kantiana do juízo de gosto e do particular estado da mente de quem faz uma experiência particular de um objeto e o julga como belo. Trata-se da harmonia entre a parte racional, Kant falaria de entendimento, e a parte sensível, ou seja, a imaginação, do ânimo humano. Schiller transpõe a relação entre racionalidade calculadora e sensibilidade num plano antropológico e a transforma, não sendo uma forte influência da filosofia do Fichte, em interação entre impulsos fundamentais do homem. O impulso formal, ou seja, o impulso da vontade racional de imprimir o próprio selo e a própria autonomia, é a universalidade a toda a materialidade sensível, a natureza, o mundo social,
racionalizando todas as atividades humanas, organizando e dividindo as funções dos membros da sociedade, organizando também e dividindo as várias ciências. E outro impulso, o impulso material, ou seja, aquela resistência da matéria à anarquia e racionalidade dos desejos, à violência selvagem, à energia sem direção. Schiller fornece também uma interpretação histórico-genética desses dois impulsos. O primeiro caracteriza as comunidades primitivas selvagens. O segundo nasce contrastando esse primeiro e permite uma organização da sociedade, um avanço nas ciências e um refinamento dos costumes, o qual, todavia, pode ser altamente negativo, pois, negando o impulso sensível e genuíno, tende a afastar-se da natureza, a criar alienação no trabalho e moleza e decadência nos costumes. Schiller chama esse estado de humanidade de bárbaro. Identifica a sociedade da sua época como bárbara. A sociedade ilustrada é uma sociedade fundamentalmente bárbara, segundo Schiller. O livro-jogo não consiste num terceiro impulso entre os dois, mas na capacidade espontânea de pô-los em jogo, através de pô-los em ação recíproca. Isso realiza-se, paradoxalmente, por meio de uma dupla suspensão da vontade coercitiva da racionalidade, por um lado, e da resistência passiva da sensibilidade de outro. Esse estado neutro, que continua sendo um ideal, esse estado neutro, criado pelo poder suspensivo do jogo, é o estado estético no qual Schiller localiza a possibilidade de um mundo da arte e de uma vida nova. Servindo-nos do título de um conto de Guimarães Rosa, podemos chamar o estado estético de terceira margem, que não é realidade nem ilusão, nem mundo humano do aquele, nem mundo divino ou demoníaco do além. Nas cartas, essa suspensão própria do estético é exemplificada por Schiller com a imagem da Juno Ludovisi. Essa deusa reposa e habita em si mesma, expressando uma perene satisfação, o ócio e a indiferença, a ausência de preocupação e vontade. A atividade lúdica que a Juno Ludovisi provoca, o jogo que ela abre, é paradoxalmente uma suspensão de atividade que alude ao modo de ser próprio dos objetos da arte e do sujeito fruitor da arte. O que não é nem realidade nem ilusão, segundo Schiller, é livre aparência, é charme, a qual não está condicionada por nenhuma realidade, nem pretende alcançar verdade alguma. Schiller não interpreta a escultura de Juno como a imagem de uma divinidade. Nesse caso, abririam-se questões e problemas relacionados ao tipo de representação, aos modelos históricos ou literários da representação, etc. Nem ela é considerada por Schiller como um produto de atividade manual do artista que vivifica a pedra. Essa escultura é uma figura definida por um específico modo de ser, ou seja, ela é ociosa. A escultura é subtraída ao universo representativo e a possibilidade de ser interpretada apenas como uma adequação, sempre imperfeita, entre uma ideia e uma realização material. A terceira margem da arte é caracterizada pela própria autorreferencialidade e autonomia. Assim como livre e autônomo é quem se coloca no jogo da arte. Além disso, o livre-jogo, que permite a construção de um mundo independente e autorreferencial da aparência, sinala a dupla revogação de uma hierarquia. Assim como a deusa continua soberana através dos séculos, enquanto não quer exercer poder nenhum, pois é ociosa, aqui está revogada a soberania da forma representativa sobre a matéria, e há de uma inteligência que forma e de uma matéria que obedece ou resiste. Schiller fala do estado estético como um ponto zero, como um ponto no qual a humanidade eu cito, acho que é melhor do que tentar explicar. Então, no estado estético, pois, o homem é zero. Se atenta num resultado isolado, não na capacidade toda, e se considera a ausência de toda determinação particular nele.
Por isso, tem-se dá plena razão àqueles que declaram o belo e a disposição que a transporta a nossa mente de todos os indiferentes e estéreis em vista do conhecimento e da intenção moral. Tem plena razão, pois, a beleza não oferece resultados isolados, nem para o entendimento, nem para a vontade. Não realiza isoladamente fins intelectuais ou morais. Não encontra uma verdade sequer. Não auxilia nem mesmo o cumprimento do dever. E é, numa palavra, tão incapaz de fundar o caráter quanto de iluminar a mente. Pela cultura estética, portanto, permanecem inteiramente indeterminados o valor e a dignidade pessoais de um homem, à medida que esses só podem depender dele mesmo. E nada mais se alcançou senão o fato de que, a partir de agora, tornou-se-lhe possível, pela natureza, fazer de si mesmo o que quiser, de que lhe é completamente devolvida a liberdade de ser. Então, essa revogação de poderes, esse ponto zero, em que todas as potencialidades são dadas ao homem, enquanto ele, de fato, é neutralizado em todas as outras possibilidades de se determinar, então, essa determinabilidade absoluta é o que permite ao homem de escolher de ser o que ele quer. É o que permite também o equilíbrio das forças. E o que, por exemplo, no conceito da alta modernidade, é a miscigenação, é a contaminação das culturas. Contaminação que, justamente pelo fato de ter esse ponto zero, é feita a partir de uma recusa, ou de todo modo, de uma ausência de pretensão de alcançar a verdade. Porque no campo estético, no plano estético, o que vai ser procurado não é a verdade, mas é apenas aparência. Essa revogação de poderes que se realiza no livre-jogo tem evidentemente consequências no mundo da vida. Já Kant, no parágrafo 60 da Crítica da Faculdade de Julgar, indicava na constituição de uns sensos comuns a possibilidade de solução do problema de unir a liberdade e a legalidade com a lei. A base estética comum deveria, ao ver de Kant, favorecer a comunicação recíproca das ideias entre as classes mais cultas e as mais baixas, oferecendo um termo médio entre o refinamento da primeira e a originalidade da segunda, entre a cultura e a natureza. A transposição antropológica da questão por parte do Schiller permite evitar que a forma, o universal, a cultura, ganhe sobre a sensibilidade, a natureza, sem ser capaz de moldá-la de verdade. Em termos políticos, segundo Schiller, a barbaridade, a cultura universal e calculadora, que tentou impor uma liberdade abstrata sobre a anarquia dos indivíduos e das massas, fracassou porque não conseguiu envolvê-las, não conseguiu dialogar com elas. Assim como a sociedade na qual não tem diálogo entre a classe dominadora e a classe dominada não é uma sociedade. É o homem no qual a racionalidade fria, o dever austero submete a parte sensível ou os impulsos vitais, não é homem de verdade, não é homem no sentido pleno. A importância de ser capaz de julgar, ou seja, de se colocar no mundo da aparência, nesse mundo de neutralidade, de abertura de possibilidade, no qual a sensibilidade não manda nem é mandada, nesse mundo desligado de toda referência à verdade, desligado de toda referência à verdade e à realidade, é a premissa de um desenvolvimento equilibrado do homem e da constituição de uma sociedade livre e de um Estado que, ao ver de Schiller, é a maior obra de arte. Então, eu só queria sublinhar algumas coisas. Então, eu acho que essa possibilidade que, segundo Schiller, se abre na arte e que, segundo os olhos, se verificou de fato na arte brasileira, é não apenas um exemplo, não apenas uma expressão, mas é sim a condição de qualquer avanço de qualquer tipo de cultura. Então, podemos discutir agora da possibilidade e da parcialidade
desse modelo proposto de alta modernidade. Ou seja, de uma modernidade, Chile não tem essa ideia de modernidade como o progresso infinito da humanidade segundo um modelo de racionalidade. Ele, pelo contrário, está combatendo isso, está lutando contra isso. E o modelo de desenvolvimento dele é um modelo que respeite o equilíbrio entre os membros das sociedades, entre as diferentes componentes da sociedade, assim como as diferentes componentes do homem em si. É por isso que eu acho que a associação das duas ideias pode ser frutífera, pode ser interessante. Espero ter estimulado a discussão. Obrigada.